Hoje vamos falar da integridade do José. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, de terem o contato físico, tá? Ela achou-se ter concebido de quem, pessoal? Do Espírito Santo. Porque você sabe que o Espírito Santo apareceu para Maria, falou que ela teria um filho e tal. Contudo, José não sabia disso. Então o noivado naquela época era um compromisso tão sério como o casamento, que você não podia se separar da pessoa a não ser por motivo de adultério. Praticamente você era casado, só não estava junto, tinha data ainda, e a Maria e o José já estavam já com a data marcada. E daqui a pouco se coloca no lugar do José por um momento comigo. Você é o José, você está noivo da Maria com a data do casamento marcado. Daqui a pouco a sua noiva, ela está grávida. Mas você não teve relação nenhuma com ela. Qual é o primeiro pensamento que você vai ter? Que ela traiu você. Porque o José, ele não sabia que a Maria estava gerando um milagre, que era o nosso Senhor Jesus. Ele não sabia. Naquela época, e toda mulher, para ela ter filho, o que ela vai ter que fazer? Se relacionar com alguém. Então, você imagina a cabeça do José: poxa, eu estou noivo e a pessoa me traiu. Ela teve um relacionamento com alguém, ela está grávida. Esse é o primeiro pensamento. José não sabe que é do Espírito Santo. Ela está grávida, você imagina qual é o primeiro pensamento? Eu fui traído. Às vezes o nosso coração vai pensar assim: eu vou me vingar, eu vou expor essa pessoa. E naquela época a mulher que traísse, ela deveria ser apedrejada até a morte. Ela seria mal falada pela sociedade, receberia alguma condenação se você tivesse prova do ato dela. Então olha qual é a atitude do José. Versículo 19. Então José, a Bíblia diz assim, ó, seu marido, olha como José tem um caráter invejável. Como ele era, o que José era? Agora leia comigo. Ele não a queria fazer o que, amados? Infamar. Ele não queria expor a Maria. Ele não queria que ela ficasse mal falada. Ele não queria que a Maria fosse prejudicada. Você vê, a mulher, humanamente falando, no entendimento dele, acabou de me trair. Eu não vou prejudicá-la. Eu não vou deixá-la ser apedrejada ou ser uma mãe solteira, mal falada. Você vê, é como se ela tivesse feito mal para ele. Claro, você conhece a história, sabe que foi o Espírito Santo. Ela concebeu do Espírito. Mas é como se a mulher tivesse feito mal para ele, mas ele não ia fazer o mal para quem? Para ela. Ele não queria expor. Agora continua, diz o texto, ele então não queria infamar, e ele intentou deixá-la como, queridos? Secretamente, ou seja, ele preferiu assim: eu vou embora, eu desapareço, eu sumo da cidade, ninguém vai ficar sabendo que ele não é meu filho, todo mundo vai achar que ela é uma mãe solteira, e que eu sou o malfeitor, eu errei, eu engravidei ela, e fugi do compromisso do casamento. Ela vai viver a vida, vai poder ter o filho e vai continuar. Ou seja, ele estava sendo prejudicado, porque a noiva dele aparece grávida. Claro, ele não sabe que é do Espírito Santo. Só que ele não quer prejudicar ela. Ele prefere sofrer o prejuízo do que prejudicar essa mulher, que supostamente haveria traído, porque não tem como engravidar sem ter relação com o homem. Então o que você começa a observar? O caráter do José: não se vingar, não falar mal da Maria, não expor a Maria, não devolver para quem prejudicou ele, não fazer o mal se ele está recebendo o quê? O mal. O caráter dele foi: não, é melhor eu me prejudicar, eu sumir, eu ser mal falado, eu desaparecer e ela continuar bem e poder ter o filho dela. E ela seguir a vida dela. Então olha o comportamento. Claro, agora ele vai ter a revelação que foi do Espírito Santo para ele aceitar ela. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo, 19, não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: o que o anjo disse, amados? José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem, queridos? Mas o que eu achei bonito? José, ele não queria expor a Maria. Agora olhe para mim, eu quero que você preste atenção e comece a observar o que eu vou falar. E nós, quando sabemos algo de alguém, qual é a primeira atitude que você toma? Expor, falar para todo mundo, se vingar, devolver?
Quando você fica sabendo de algo que alguém fez, ou às vezes até um erro que a pessoa cometeu, um colega de trabalho, pode ser o seu chefe, seu funcionário, seu parente. Qual é o nosso comportamento? Quando a gente sabe de algo, o que nós fazemos? José tentou esconder para Maria não ser prejudicada. Mesmo ela parecendo ser a errada na história, José não queria prejudicá-la. Mesmo ele sendo prejudicado, ele não queria. E o nosso coração? Será que o nosso coração é mau? E a primeira coisa que a gente quer é prejudicar, é falar dos outros? José recebeu um privilégio, uma grande missão em ser o pai de Jesus. Agora, para Deus te dar coisas grandes, Deus não olha os seus dons, Deus não olha o seu talento, mas Deus olha o seu caráter. Deus vê quem você é e o que você faz diante de situações assim. O José para nós foi um exemplo. Ele não queria prejudicar, não queria expor, não queria que a Maria sofresse, mesmo aparentemente ela sendo a pessoa errada. O José preferia sair no prejuízo do que prejudicar alguém. E nós? O que você faria? Ah, pastor, eu mandava longe, avisava para todo mundo, botava até no Facebook, safado. E marcava ainda para todo mundo ficar sabendo. Irmão, se você quer que Deus te dê coisas grandes, Deus tem que ver o teu caráter. E às vezes Deus não pode te dar por causa do caráter que você tem e do comportamento que você adota. Porque às vezes você é o primeiro a sair falando de todo mundo. Você é o primeiro a contar para todos, é o primeiro a expor a pessoa, é o primeiro a sair falando da vida dessa pessoa para todo mundo. E tem gente que fala com prazer. Tem gente que gosta de fofoca, tem gente que adora ficar sabendo para poder falar para todo mundo. E isso é uma falha no caráter. Não espere coisas grandes de Deus sobre a tua vida. Se você tem esse comportamento de expor, de prejudicar, de se vingar, de devolver, de agora essa colega vai ver, ela caiu na minha mão, agora ela vai ver com quantos paus faz uma canoa. Bem feito, eu disse. Deus bota, mas às vezes Deus botou na sua mão para testar o seu comportamento. E qual é o comportamento que nós estamos tendo? Como nós estamos agindo? Às vezes a gente não tem o caráter do José. Como que eu quero ter grandes missões? Se o meu caráter é baixo, é pequeno, é de expor, é de envergonhar, é de se vingar, é de devolver, é de falar mal dos outros, nós temos que mudar. Você tem que orar hoje, eu, você, e dizer: Deus, me perdoa. Eu tenho que mudar, eu não posso ser assim. Vamos comigo em Lucas capítulo 19, e eu quero que você preste atenção. Então Deus escolheu a Maria não apenas por causa dela, mas é que Deus sabia quem era o marido dela, e sabia que era um homem de caráter, que a Maria ia poder contar e que ele acreditaria que ela havia engravidado do Espírito Santo, que não foi de homem nenhum. E tanto é que ele recebeu a Maria. E ele acreditou na visão do anjo que ele teve, de que ela não se relacionou com homem algum, que ela engravidou de Deus, que era uma missão. Amém? Então Deus viu que José era um homem de caráter. E como que nós somos? Nós somos os primeiros a sair falando para todo mundo, sair expondo todo mundo, sair para prejudicar, para atrapalhar. Quem nós somos? O José preferia se prejudicar do que prejudicar a Maria. Esse tem que ser o seu caráter, esse tem que ser o seu comportamento. Eu não sei o que você aprendeu na vida, mas se aprendeu errado, hoje é o dia de dizer: Deus, eu quero mudar. Não espere coisas grandes se o seu caráter é pequeno. Vamos lá? Todos acharam? Lucas, quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 22. Leia com o pastor Lucas capítulo 19. Às vezes você é um murmurador ou uma murmuradora, vive reclamando de tudo também. Não espere coisas grandes de Deus se o seu caráter é pequeno. Está na hora de você dizer: Deus, eu tenho que mudar o meu comportamento. Deus não está preocupado com os teus dons, preocupado com os teus talentos. Deus quer saber o seu caráter, seu comportamento, quem você é. Porque o dom vem de Deus, agora o caráter vem de você, vem do seu coração. E às vezes tem que ter uma mudança no nosso coração. Lucas 19, versículo 22, na parábola dos talentos, olha o que o Senhor vai falar para os servos no dia do julgamento. 22, porém ele disse, como é que ele disse? Mau servo. Leia comigo, pegue uma caneta e sublinhe isso aí na tua Bíblia.
pela tua boca eu te julgarei. Leia de novo, como é que Deus chamou ele? Mau servo. Agora leia na sua Bíblia, é você que vai ler o que está escrito aí. Pela tua boca eu te... Todo mundo olhe para mim, se Deus te julgasse pela tua boca. E se Deus te julgasse pelo que tu anda falando? E a pergunta que eu te faço é, de quem você anda falando? Será que nós temos o comportamento de José ou do mau servo? E Deus ia julgar ele pelo quê? Pela boca. E você sabe que às vezes você perde grandes bênçãos por causa da sua boca? Olha para o irmão e diga, se você falasse menos, Deus te abençoava mais. Amém? E nós temos que ter o comportamento do José. O José falou da Maria, sim ou não? Não. Protegeu ela. Ele preferia se prejudicar do que prejudicar Maria. Agora leia de novo 22, como é que Deus falou ele, porém ele diz, como é que falou, pessoal? Leia, mau servo. Leia com o pastor. Pela tua boca eu te... E olha mais, você sabia que eu sou um homem o quê? Você conhece o seu Deus ou não conhece? Você sabe o que a palavra diz ou não sabe? Você conhece a palavra, então por que você fica falando essas coisas? Falando do chefe, do colega, do patrão, falando da vizinha, dos parentes, falando dos outros, falando mal de todo mundo, reclamando. Pare com isso, irmão. Você acha que Deus não está te vendo dentro da tua casa, onde você está? Você acha que Deus só está dentro da igreja? Deus está em todos os lugares. E Deus está vendo e está te ouvindo. E às vezes é por isso que Ele não te promove. Você pode orar, você pode jejuar, você pode implorar, você pode pedir a oração de quem você quiser. Mas se Deus não enxergar caráter, coisas grandes não chegarão. O meu caráter tem que ser maior do que a bênção que eu quero receber. E às vezes ele está lá embaixo. O nosso nível está lá embaixo. E nós temos que mudar. Então olha de novo o 22. Porém ele disse, mau servo. Como é que ele diz? Pela tua boca eu farei o quê? E essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. O que estamos falando nesses últimos dias? De quem estamos falando? Sobre o que estamos falando? Nós temos que começar a mudar esse comportamento. Nós temos que ter a integridade do José, comportamento do José, caráter do José, atitude do José. É assim que nós temos que ser. Quem quer ser abençoado precisa praticar o Salmo 101. Vamos lá. Salmos de número 101. Vamos juntos com o pastor lá. Salmo 101. Vamos todo mundo junto. Salmo no meio da Bíblia. A nossa oração hoje é para que Deus nos ajude a ter a integridade que o José tinha. O caráter, o comportamento do José, que possamos ter para a nossa vida. Às vezes a bênção não é gerada na sua vida. Você tem até promessas de Deus sobre a tua vida. Jesus era uma promessa, mas às vezes a promessa não nasce, a promessa não acontece, a promessa não é gerada por causa de comportamento. Por que a promessa foi gerada? Por causa de quem era Maria e de quem era José. Caráter, comportamento, possibilitou que a promessa se cumprisse, que a promessa fosse gerada. Tem pessoas que possuem promessas de Deus, mas elas não se cumprem, não se realizam por causa de quem a pessoa é. Então nós temos que mudar o coração, mudar o comportamento, para que promessas de Deus possam se cumprir e se realizar sobre a nossa vida. Salmo 101, você pode ir comigo no versículo 1 e leia. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, eu cantarei. Agora olha que diz, portar-me-ei com inteligência. Aonde, queridos? Então eu venho para a igreja, eu tenho que ser inteligente. Tem comportamentos que eu tenho que abandonar. Quando eu vim para o caminho reto, tem atitudes que eu tinha que eu tenho que parar de ter. No mundo eu podia ser desse jeito, mas na casa de Deus eu tenho que me portar. Eu tenho que ter comportamento. E eu tenho que ser inteligente.
para saber o que é bom e saber o que é ruim, para selecionar isso, dizer, não, isso aqui não agrada a Deus, eu não posso mais ser essa pessoa. Aí a pergunta fica, quando virás a quem, queridos? Irmão, você quer que Deus venha até você? Você quer que a promessa se cumpra? Você quer que grandes coisas aconteçam, grandes bênçãos cheguem? Você vai ter que praticar o que nós vamos ler daqui para frente. Se eu quero que Deus venha até mim, se eu quero que o meu milagre chegue, você pode orar, pode fazer o que você quiser. Tem coisas que não dependem só da sua oração. Deus vai observar o seu comportamento. E se eu quero que Deus venha, aí Deus começa a falar das pessoas que Ele não se agrada. Leia comigo o versículo 2, o finalzinho do 2. Andarei na minha casa com o coração o quê? Você sabia que Deus te vê dentro da tua casa? Deus vê o que você fala dentro da tua casa. Deus vê o que você faz dentro da sua casa. Ande dentro da sua casa como uma pessoa de Deus. Dê um bom testemunho para a família. Não fique falando dos outros, falando coisas das quais você jamais deveria falar, nem deveriam passar pelo seu pensamento. Deus também está vendo o que você faz quando você está lá. Deus viu aquela conversa, Deus ouviu. Deus viu até a mensagem que você mandou pelo WhatsApp para alguém, o áudio que você ouviu ou recebeu, um vídeo. Você acha que Deus não vê isso aí, irmão? Deus, Ele vê todas. Então Deus sabe o que você está fazendo, tem que ter mudança. Agora olha o versículo 3. Não porei coisa má diante do quê? Você quer viver coisas grandes? Pare de ir atrás do que é ruim. Pare de correr atrás de fofoca. Tem gente que o ouvido chega a coçar. A boca parece que coça quando fica sabendo de algo, já tem que contar para todo mundo. Não bote coisas ruins diante dos seus olhos, ou seja, eu não quero nem saber. Fulano, eu quero te mostrar. Fulano, eu não quero nem saber. Porque Deus não se agrada disso. Não coloque coisas ruins diante do quê? Dos seus olhos. Eu não quero nem saber disso, eu não quero ver, eu não quero ouvir, não quero nem que você me fale. Eu vou cuidar da minha vida, e porque eu não posso cuidar da vida dos outros. Só que às vezes tu não cuida nem da tua vida e quer saber do problema dos outros. Nós temos que cuidar da nossa vida. Irmão, não coloque coisas más, não vai atrás de coisas erradas, não vai atrás de conversas alheias. Peça que nem te mostrem, porque eu não quero nem saber, eu não tenho poder para resolver isso. Continue comigo. Aborreço as ações daqueles que se desviam, e nada se me o que, pessoal? Me pegará. Às vezes a gente fica do lado daquela pessoa que se desvia, do lado da pessoa que sai da igreja, concordando com a pessoa que está falando mal da igreja, mal do ministério, mal do caminho de Deus. E às vezes você está do lado da pessoa, você está errado, você não é fiel ao seu ministério, à sua igreja. Às vezes você, não é que o fulano tem razão? Não, o fulano está errado. Por que a pessoa sai? Porque ela se chateia com algo que não agradou ela. Ela não entendeu que a igreja não tem que agradar ela, que é ela que tem que mudar para agradar a quem? A Deus. Ela não entendeu, ela está na igreja para ser servida. E na igreja eu não vim para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu estou aqui para servir a Deus, não para Deus me servir. E normalmente a pessoa sai quando ela não é servida, quando algo não acontece como ela se agrada. Ou quando a palavra fala e às vezes bate lá no fundo da ferida. E às vezes a pessoa não quer ficar curada da ferida, é mais fácil ir para outro lugar que Deus não fale comigo. Que eu fique lá dentro me enganando, cantando e achando que está tudo bem, e ainda com a ferida viva que nunca foi tratada. Porque às vezes se a palavra bate onde a pessoa está errada, não gostei do culto hoje. Pastor, hoje não gostei. Ele falou uma coisa que não me agradou. Claro, é uma coisa que a pessoa tem que mudar. Tem gente assim ou não tem? Tem, mas é algo que a pessoa tem que mudar e ela não quer mudar. Aí quando o pastor prega só sobre fé, Deus te ama. Ai, amei o culto hoje. Estava tão bom que o pastor falou que Deus me ama. Claro que é bom ouvir que Deus ama a gente. Agora vamos lá. Aí diz aqui, ó. Como é que diz o final? Aborreço as ações daqueles que fazem o quê? Se desviam. Eu não posso apoiar aquele que está saindo, aquele que está errado, aquele que está dividindo, aquele que está falando mal. Isso é falta de fidelidade em nós. Aí diz mais o versículo 4. Um coração perverso, o que a Bíblia diz? Se apartará. Irmão, às vezes nosso coração é perverso. O que é perverso? É mal. Nós somos vingativos. Nós queremos ver alguém quebrar a cara. Nós queremos que aquela pessoa se dê mal, ela não se dê bem. Queremos ver o prejuízo daquela pessoa. O que o meu coração está sendo? Pastor, eu queria que a minha vizinha acordasse seca com formiga na boca. O que o seu coração está sendo? Perverso. Você está desejando mal. Deus, eu não posso ser assim. Nosso coração não pode ser assim. Porque se o coração for mal, você vai falar mal dos outros, você vai espalhar boatos, vai espalhar fofocas. Você vai ouvir do fulano
para levar para quem? Para o ciclano. Você vai ser esse tipo de pessoa. O nosso coração não pode ser assim se queremos coisas grandes. Aí diz mais, continue, versículo 4, a segunda parte. Não conhecerei quem, queridos? Quem são os seus amigos? Com quem você anda? Com quem você conversa? Esse tipo de pessoa não serve para ser uma companhia. Pessoas más, ruins, que vão falar dos outros, vão fazer isso, vão falar disso, daquilo, que estão sempre reclamando. Não serve. Ele está dizendo, não posso conhecer essas pessoas, não servem para serem amigas, para estarem andando junto comigo. Aí diz mais, continua, versículo 5, eu quero que todo mundo leia em voz alta, pegue uma caneta e sublinhe isso aí. Vamos ler com o pastor. Aquele que difama o seu próximo Não ouvi, quase ninguém leu, vamos ler. Aquele que difama o seu próximo Olha para o irmão do lado e diga, ainda bem que tu não fala mal de ninguém. Olhe para mim, preste atenção. Isso aqui é um comportamento que não agrada a quem? Nós temos que buscar o caráter do José, a integridade do José. Ele tinha tudo para falar mal da Maria, mas ele falou mal? Ele preferia se prejudicar do que prejudicar ela. No texto, ele não sabia. Nós conhecemos a história porque ela já passou. Mas para ele havia sido traído. Se o anjo não aparece para falar com ele havia sido traído. Mas ele ia prejudicar ela? Ele ia falar para todo mundo? Ele ia mandar no templo, o pessoal vinha apedrejar ela? Ele falou mal para os vizinhos? Alguém descobriu alguma coisa? Nada. Caráter. Amém. Quem quer coisas grandes? O que nós temos que ter? Atitude, comportamento, a integridade que o José teve diante de situações que vão aparecer no nosso caminho, na nossa vida. Aí diz, aquele que difama o seu próximo aonde? Irmão, não faça isso. Mesmo que o seu colega mereça, seu chefe mereça, mas eu não sou esse tipo de cristão. Você tem que ser um cristão de verdade, se você quer coisas grandes. Continue. Olha o que Deus diz que vai fazer com essa pessoa, eu o destruirei. Então não se preocupe com pessoas que saem da sua vida, que às vezes Deus sabe o que elas falaram, às vezes Deus viu o que elas fizeram, às vezes você tem pena, mas nem todo mundo vai andar contigo para sempre. Tem pessoas que o próprio Deus afasta, Ele está dizendo, eu destruirei. Continue comigo. Aquele que tem um olhar o quê? Altivo, nunca olhe a pessoa de cima para baixo, achando que você talvez é melhor e tal. Não, sempre olhe como igual, como irmão em Cristo. E coração o quê? Soberbo. Às vezes a pessoa ela acha que sabe tudo. Você diz, não faça fulano, eu vou fazer. E a pessoa vai e eu vou conseguir. Eu me lembro uma vez teve um irmão na igreja, pastor, não irmão, não faça. Eu vou, pastor. E olhou para mim e disse ainda, não preciso nem do apoio da igreja. Eu falei, então tá bom. Onde que ele está hoje? Com a cara quebrada. E o nariz também. Amém? Porque às vezes a pessoa ela acha que pode tudo. Não pode ser esse tipo de pessoa. Não podemos. Aí diz mais aqui, coração soberbo, o que Deus diz? Não o suportarei. Porque toda pessoa soberba, ela é rebelde. Ela não concorda, ela discorda, eu não sei o que, eu acho que não é assim, irmão. Não seja esse tipo de crente. Quem é que Deus está procurando? Vamos ler o versículo 6. Pega uma caneta, sublinha na sua Bíblia e marca o versículo 6. O que está escrito? Os meus olhos procurarão quem? Não ouvi, talentosos? Pessoas cheias de dom? Pessoas com muitas habilidades? É isso que Deus está procurando? Não, Deus está procurando quem, pessoal? Fiéis da terra. Você tem que ser uma pessoa fiel. Eu tenho que ser esse tipo de pessoa, você. Deus não está preocupado quantas pessoas eu tenho na minha igreja, se eu estou enchendo a igreja. Deus está preocupado se eu sou fiel à minha igreja e ao meu líder. Quando Ele me chamar, vai ser a primeira coisa que Ele vai perguntar se eu fui fiel. E não se eu fiquei enchendo uma igreja, mas se eu fui fiel, leal à minha liderança e ao meu ministério. Amém? E é isso que nós temos que buscar ser. Em primeiro lugar, Deus está procurando não pessoas talentosas, habilidosas. Ele não está falando isso aqui. Ele está procurando fiéis. Ele achou alguém que ele podia falar, olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. E achou um homem que aceitaria a mulher. Você imaginou a sua mulher chegar para você, estou grávida, e você, nossa. Você, mas está numa coisa errada. A gente nem se aproxima já faz um tempo, ela diz, não, é do Espírito Santo. O que você falaria para ela? Irmão? Se ela falasse, é do Espírito Santo me engravidou. Você está dando risada, né?
Mas o José acreditou. Sim ou não? Sim. O José acreditou, o anjo apareceu para ele. Então Deus sabia que ele era um homem de caráter, que ele jamais prejudicaria a Maria, porque se ele prejudicasse a Maria, ela fosse morta, Jesus não nasceria. Deus precisava encontrar alguém de caráter. Agora vamos lá, os meus olhos procurarão quem? Fiéis. E é isso que você tem que ser, Deus, eu tenho que ter caráter. Deus está procurando esse tipo de pessoa, pessoa que não mente, que não fala mal, pessoa que é íntegra, pessoa que tem uma conduta, não importa onde ela esteja, dentro da igreja, fora da igreja, com os colegas, no meio da família, você tem uma conduta, você faz para não prejudicar o outro, você prefere sair prejudicado. Nós temos que orar e dizer, Deus, eu quero ser assim. Quem quer coisas grandes tem que ser fiel. Deus não está procurando quem tem dom, quem tem talento, não é o que está escrito aqui. Agora continue. Para que estejam comigo, e o que anda num caminho, o que, queridos? Esse tem que ser o nosso caminho, não pode ser tortuoso, tem que ser reto, um caminho libado. As pessoas não vão falar de você, esse me servirá. Deus está dizendo, ele precisa de pessoas assim. 7, todo mundo leia comigo. O que usa de engano não ficará onde? E nós não podemos ser esse tipo de pessoa que usa de engano, que mente, que finge, que é duas pessoas, tem duas personalidades. Está aqui, o Joaquim, aquele miserável, tinha que morrer, eu odeio aquele Joaquim, que lá não presta, nem sabe, aquele Joaquim lá, aquilo lá não dá, aquela pessoa, não sei porque morre. Joaquim, estava falando de você, dá um abraço. Leia com o pastor que está escrito aqui, o que usa de engano. O que a palavra de Deus diz? Não ficará dentro da minha. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Pastor, mas eu não gosto dessa pessoa. Você está errado. Como assim eu não gosto de alguém? Você vai orar a Deus por você e vai orar por essa pessoa, até isso cair por terra. Não pode existir isso na vida do cristão. Eu não gosto do João, não gosto da Maria. Você vai orar. Não tem que desejar o mal dessa pessoa. Isso é errado dentro de nós, é um coração perverso. Agora continue. E o que profere o que, queridos? Mentiras. Irmão, isso está muito errado. Tem crente que mente, tem pessoa mentirosa, que você pode parar ela, olhar nos olhos da pessoa e falar, fulano, você fez tal coisa, o que a pessoa diz? Não fiz. E a pessoa sabe dentro dela que ela está mentindo. Isso não agrada a Deus, isso é uma falha no caráter da pessoa. E diz a Bíblia Sagrada, o que profere mentiras não estará firme, meu irmão, perante quem? Agora olha o recado de Deus, se nós não mudarmos no verso 8, pela manhã, vai chegar um dia, isso quer dizer, que eu destruirei todos os ímpios da onde? Quem é o ímpio, pastor? A pessoa que conhece a palavra e não pratica. Para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam o quê? Agora vamos para o Salmo 106, que tem uma lição do salmista para mim e para você, do que nós temos que fazer em todos os tempos. Deus está procurando pessoas íntegras. Deus está procurando pessoas fiéis, que Deus encontre em você essa pessoa íntegra, essa pessoa justa, essa pessoa fiel, essa pessoa de caráter. Deus precisa de pessoas assim. E nós, se não somos, temos que nos transformar, mudar comportamento, tirar algumas coisas, colocar outras, para que haja mudança na nossa vida. Salmo 106, você vai ler comigo o verso 3. E preste atenção no que diz o texto para mim e para você. Bem-aventurados os que observam direito. Agora olha o final que eu quero ler. O que pratica a justiça em todos os tempos. E esse tem que ser o cristão que eu e você devemos ser. Praticamos a justiça em todo o tempo. Não importa se é num tempo difícil, se é num tempo fácil, se é num momento mais favorável ou num momento desfavorável, se é num momento triste, se é num momento que eu estou sendo injustiçado, eu tenho que praticar o quê? A justiça. Eu não vou deixar o momento me mudar para que eu vire uma pessoa vingativa, uma pessoa assim ou de outro jeito. Tenho que praticar a justiça em todos os momentos. Não importa qual é o momento que você está vivendo, qual é o momento que você está passando. Amém? Porque o caráter você realmente mostra quando ninguém está vendo você. E o José mostrou que era um homem de caráter. Ninguém sabia que ele estava planejando deixar a Maria para que ela não fosse mal vista, mas para que ele fosse mal visto. Porque aos olhos do José, ele havia sido traído. Ele tinha todos os motivos para trair, para xingar, para brigar,
para falar para todo mundo, para expor essa mulher, para pedir, de acordo com a lei, o apedrejamento público dela. Mas ele não fez nada, porque ele era um homem justo e ele não queria prejudicá-la. Ele preferia sair no prejuízo, fugindo, dizendo que ele foi o homem que engravidou a mulher e abandonou, e ele ficar mal falado, do que ela ficar mal falada. Isso é caráter. Por isso que Deus escolheu José, para gerar um grande milagre. Se você quer que as promessas se cumpram na sua vida, e que grandes coisas sejam geradas através de você, Deus não está procurando dom, Deus não está procurando habilidade, Deus está procurando caráter, pessoas íntegras, pessoas fiéis. E você tem que meditar nesse Salmo 101, gravar cada versículo e dizer: Deus, eu quero mudar, eu quero ser esse cidadão do Salmo 101, quero praticar o Salmo 106 em todo o tempo, não importa se vai ser fácil, difícil, um momento bom, ruim, mas eu quero praticar a justiça, eu quero mostrar como que verdadeiras pessoas de Deus, elas se comportam. Quem entendeu, diga amém. Deus procura integridade, que a gente possa melhorar. Se até hoje erramos, a gente sai daqui para mudar. Você leu Lucas 19, 22, bota para nós aí, maestro. Lucas capítulo 19, versículo 22, você já leu comigo, e agora ele vai facilitar na tela. Porém ele disse: mau servo. Como é que ele disse? Pela tua boca eu te julgarei. De quem você tem falado? Do que você tem falado? E se Deus nos julgasse assim, José não falou nada da Maria. Que a gente possa ter a integridade do José. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.